E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. No condomínio prevalece a vontade da maioria, mas há casos dessa superioridade impor situações injustas contra um ou outro condômino, como no caso da maioria aprovar uma obra na área comum que prejudica e desvaloriza determinada unidade, sendo que o proprietário desta não é ouvido. Outra situação comum onde a maioria impõe situação desequilibrada ocorre quando se cobra mais por um serviço que deveria ser dividido igualmente entre todos, já que beneficiam todos da mesma forma. Quando indagamos a uma pessoa sozinha sobre isso, ela concorda que a divisão deveria ser igualitária, mas quando essa indagação é feita numa assembleia, a maioria ignora o que seja honesto, racional e moral, já que a aprovação abusiva a beneficia. Para tratar sobre esses assuntos, estamos aqui na ponta da linha com o Dr. Quênio Pereira, ele que sempre participa do nosso quadro aqui sobre direito imobiliário e vai explicar para nós. Dr. Quênio, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Quênio, há ainda também a questão de não se convocar uma assembleia nesses casos, doutor Quênio? Realmente acontecem situações bem interessantes. Às vezes o condomínio necessita de uma obra, né, como você colocou bem, a troca do telhado, por exemplo, que está danificando o apartamento do último andar, ou alguma obra na parte térrea, né, que esteja infiltrando no apartamento térreo. E o que acontece às vezes? O síndico, querendo evitar despesas, vai adiando aquela situação. Há situações interessantes, né, de um certo egoísmo, porque se a infiltração, o dano atinge uma ou outra unidade, aquela grande maioria dos condôminos se sente com nenhum compromisso de fazer o reparo. Então tem obras no condomínio que pertencem a toda a coletividade, que são essenciais, mas que o síndico às vezes coloca a culpa na outra unidade. Então aquela infiltração que está atingindo o apartamento do último andar, que deveria ser feito o reparo no telhado, o síndico inventa que a infiltração provém de outro imóvel, ou que não é da fachada a infiltração, e isso gera o quê? Um atrito, um conflito dentro do condomínio, e vemos inclusive situações em que a Assembleia, quando se reúne, ela alega que não tem recursos financeiros para fazer aquela obra que é da coletividade, que é de responsabilidade de todos. E, logicamente, aquele apartamento, aquele proprietário que está sendo prejudicado, não tem que sujeitar essa situação por 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, que acontece às vezes. Então, cabe à Assembleia se reunir, o síndico não pode se recusar a fazer a Assembleia e colocar esse tópico no edital e deliberar. E caso ele se recuse, caberá à parte prejudicada tomar providências, mas infelizmente eu vejo com muita frequência essa situação em prol da economia daquela maioria que se sente realmente sem nenhum compromisso com relação a reparos que atinge apenas uma ou outra unidade. Doutor Quênio, tivemos até uma pergunta postada no Facebook, aqui do Revista Justiça, da Tatiana Fortes Leite. Vê se o senhor pode responder para ela. Claro. Ela gostaria de saber que no prédio dela vão fazer uma reforma na área comum, na entrada. O subsíndico quer cobrar o valor da reforma por fração ideal de cada apartamento. E TBI, isso é certo ou tem que dividir por igual? Tecnicamente é questão de bom senso. Aquela portaria, ou salão de festas, ou jardim do prédio, a área comum, é utilizado de maneira igualitária por todos os condôminos. Então, se um apartamento ele é de cobertura, térreo e outro tipo, né, não tem sentido, né, um apartamento ou outro pagar mais pela reforma de um local que é de uso comum, local esse que é utilizado de forma semelhante por todos os moradores. E tem um fato interessante que eu respondo ao nosso ouvinte, é que o próprio artigo 1335, né, coloca bem claro que ninguém pode usar a área comum mais do que o outro. Então, a lei ela impõe um uso semelhante e igualitário. Também o artigo 19 da Lei 4.591, a lei de incorporação em condomínio. Então, uma construção, inclusive, né, uma coisa é a pessoa pagar mais pela fração ideal quando ela está construindo, está participando do pagamento da construção e, logicamente, quanto maior o apartamento, maior o seu valor, mais caro a pessoa paga porque tem uma área construída maior. O apartamento ou a sala,
né, um prédio comercial. Agora, já em relação à área comum, né, a reforma não vai valorizar mais outro apartamento, porque tudo é proporcional, porque se apartamento de cobertura vale mais, ele já pagou mais por esse apartamento. E na reforma da portaria, eu entendo que o rateio deve ser igualitário, por uma questão de que ninguém pode usar mais do que o outro. Se todo mundo usa de forma igualitária, o pagamento tem que ser na mesma forma, na mesma proporção, no caso igualitário. Eu quero agradecer aí a nossa ouvinte, Tatiana Fortes Leite, que mandou a sua pergunta. Espero que ela esteja esclarecida com a resposta do Dr. Quênio. Dr. Quênio, e como um morador prejudicado, ele pode ter o direito dele garantido diante do abuso de poder de uma assembleia? Ele vai notificar o síndico, friso para os nossos ouvintes, que toda notificação tem que ser entregue pessoalmente, colher a assinatura do notificado na segunda via da notificação. E um fato que eu também me causa estranheza, a quantidade de síndicos que se recusam em assinar o protocolo de uma carta, de uma notificação. Uma atitude deselegante, porque quando a pessoa se recusa a assinar a notificação, cabe ao notificante, então, fazer aquela comunicação via cartório de títulos e documentos, que é um valor mais elevado, então de R$100, R$150. Mas o ponto básico, notifica o síndico, esclarecendo que ele tem o dever de convocar a Assembleia para que seja deliberado assuntos de interesse da coletividade. Isso está no artigo 1348 do Código Civil. E, logicamente, que o síndico não pode se recusar indefinidamente a convocar a Assembleia. Uma coisa é pedir um prazo de uma semana, um mês, no máximo 2 meses. Outra coisa é ele protelar essa solução ou deliberadamente fazer uma assembleia no futuro e não colocar aquele tópico no edital. Se por acaso ele proceder dessa forma, cabe esse condômino, após notificá-lo e vendo que não cumpre a obrigação, comunicar a toda a coletividade, pode fazer uma circular para o prédio. Outro fator que no dia que acontecer uma assembleia, caberá a esse condômino, juntamente, provando a notificação, fazer incluir na ata que a próxima assembleia deverá ser realizada, colocando aquele tópico que é de interesse dela. Esse interesse específico, muitas vezes, está ligado a todo o condomínio. Como eu falei anteriormente aqui, há situações em que há uma goteira pingando no automóvel de alguém na garagem. Essa goteira, às vezes, ela vem do pilotis do prédio, de uma área comum do prédio, área lazer. E, logicamente, que o síndico tem o dever de consertar essa infiltração. Alguns não fazem isso. Tem pessoas que acham que só é necessário fazer algum reparo ou conserto quando atinge de forma diretamente a propriedade dela. Então, quando atinge o vizinho, as pessoas às vezes se mostram insensíveis. Então, nesse caso, cabe à pessoa prejudicada, repetindo, notificar o síndico, ele não fazendo, denunciar para a coletividade a postura ilegal dele, arbitrária, e no último caso, levar isso na próxima Assembleia, fazer constar na ata a sua manifestação e o compromisso de marcar a Assembleia já com aquele tópico e, no último caso também, até a via judicial. Mas eu acho que chegar a esse ponto já é uma questão realmente que vem a mostrar que aquele síndico não tem condições de administrar interesses coletivos. Temos uma outra situação ainda, nesse caso desse vazamento. Para a realização dessa obra, precisa de um quórum mínimo, Dr. Quênio? É uma pergunta bastante interessante, porque as pessoas acham que o quórum obrigatório, de maioria, de todo o prédio, 2/3, esse quórum é necessário em todas as situações. Não é bem assim. O artigo 1341 do Código Civil, ele tem uma redação um pouco confusa. Coloca para obras úteis a maioria dos condôminos, não fala se é qualificado ou não. E para obras voluptuárias, de embelezamento, seria 2/3. Só que o Código Civil, para evitar essa confusão dos quóros, ele autoriza que os condôminos venham a esclarecer quóros de forma específica e detalhada na convenção. Então, a própria lei autoriza que os condôminos venham a impor quóros na convenção de maneira diferenciada e de maneira mais clara. Agora, um fato interessante. Para se fazer uma obra que é necessária, aquela que é fundamental para evitar que o bem venha a se deteriorar, então, logicamente, que uma infiltração que está atingindo a garagem, uma infiltração que atinge o apartamento, que tem que trocar a fachada ou consertar a fachada, que está descolando
né, a cerâmica, por exemplo. Então esse quórum, ele é zero. Não é necessário quórum, né, tem uma redundância, esse é quórum para fazer a obra necessária. A obra necessária ela é obrigatória. Então o quórum, ele é imposto pela lei ou na convenção para obras voluptuárias, de embelezamento, ou obras úteis. Se por acaso estourou um encanamento no condomínio, deu um curto-circuito que tem que consertar a bomba d'água, consertar a instalação elétrica, a obra ela é obrigatória. Agora vem a assembleia realizada apenas para aprovar qual empresa, construtora, qual que é a empresa que vai fazer a obra e vai aprovar também o valor da taxa extra e a forma de pagamento. Mas a assembleia não tem que deliberar se vai fazer ou não a obra que é obrigatória. E um fato interessante, vamos imaginar que essa infiltração está danificando 2 apartamentos num edifício com 40 unidades. E que esses 30 condôminos, no meio de 40, votem pela não realização da obra. Nesse caso, a lei ela é tão clara em relação a isso, que qualquer condômino que está sendo prejudicado pode fazer o reparo e cobrar do condomínio, ou exigir que o condomínio faça a obra com a ordem judicial. Ou seja, não é dado direito ao síndico e nem mesmo à Assembleia de deliberar pela não realização de obra que coloque em risco qualquer unidade ou o prédio como um todo. Então é importante entendermos que a obra necessária, o quórum é zero. Então a Assembleia apenas vota com relação ao valor da cota extra, né, como será parcelada e qual que seria a empresa que vai prestar serviço para fazer aquela obra. Agora 9h49. Dr. Quênio, tem casos também em que um grupo de moradores aprova essa obra mesmo sabendo que ela vai prejudicar o vizinho. Mas eles acreditam que esse vizinho não representa voto suficiente para impedir a aprovação. Esse morador prejudicado, sob a alegação de prejuízo, pode solicitar a interrupção ou a não execução dessa obra mesmo sem possuir apoio dos demais? Com certeza, é um fato bem interessante. Como eu coloquei um exemplo aqui, um prédio com 40 apartamentos, né, e que esse edifício deseja ampliar as vagas de garagem, que é uma coisa boa para a coletividade. Então, aqui, nesses 40 apartamentos, compareçam na Assembleia 36 condôminos e que votem a favor dessa obra que vai ampliar uma laje ali do edifício. Com relação à ampliação dessa laje, que vai ampliar as vagas, realmente interessa a todos praticamente. Só que na prática, às vezes, aquela laje vai tampar o sol, vai tampar a luminosidade do apartamento térreo, vai criar uma situação de desvalorizar esse apartamento, vai torná-lo mais abafado, mais frio, porque não vai bater sol, e esse apartamento, então, com única resistência, com um único voto, no caso, ele pode derrubar essa deliberação, porque o artigo 1342 é claro no Código Civil em determinar que, quando é feita alguma obra de acréscimo já existente, que pode até facilitar o uso do prédio, aumentar o uso, enfim, essa obra ela pode ser boa, né? Então o quórum é 2/3 para fazer acréscimos. Agora vem, mesmo atingindo esse quórum, que pode ser de 90%, uma pessoa se danificar, prejudicar o apartamento dela, ela pode impedir essa obra, que essa obra ela consiste numa inovação e, logicamente, o projeto tem que ser respeitado e aquele apartamento térreo que seria afetado, prejudicado por essa laje nova, ele tem o direito de preservar a sua propriedade. Então a lei autoriza que esse único condômino venha a se opor a essa obra e, logicamente, que a Assembleia, sendo arbitrária, né, determinando a obra de qualquer forma, ela pode ser impedida com a ordem judicial. Então, um ponto interessante é que as obras novas são bem-vindas, desde que beneficiem toda a coletividade e, logicamente, não venha prejudicar um ou outro condômino. Então, essa minoria, ela é protegida contra a arbitrariedade da maioria. Então, funciona de maneira bem equilibrada e de maneira a determinar o respeito aos direitos de propriedade de todos que ali compõem o condomínio. Dr. Quênio, ainda sobre as assembleias,
O síndico, ele pode criar taxas abusivas sem motivo justificável e sem assembleia? Isso acontece com muita frequência. Tem síndicos que às vezes entendem que o edifício pertence a ele, e se torna um xerife do condomínio. E ele até com receio de ser contestado na Assembleia, a situação em que ele aumenta a cota condominial, ele faz uma obra da cabeça dele sem autorização da Assembleia, ele acha que de repente vai fazer uma decoração, comprar um novo tapete condomínio, um mobiliário novo, decoração, e cria uma taxa extra sem o respaldo da Assembleia. Isso é completamente ilegal. Então o síndico, ele administra os interesses da coletividade, mas ele não tem autonomia para criar taxas novas para obras, para a compra de equipamentos, mobiliário, sem que haja uma Assembleia para analisar a necessidade dessa obra ou dessa compra. Então, logicamente, que essa cobrança ela é ilegal. Agora 9h54. Dr. Kênio, há condomínios que instituem a cobrança de fundo de obras sem possuir uma destinação específica. Normalmente é o fundo de reserva. Isso é correto? E quando essa cobrança ela é devida? O fundo de reserva ele é previsto na convenção, geralmente 5%, 10% do valor da cota condominial. Então, se o condomínio é R$500, o fundo de reserva seria R$50. É muito comum isso, e esse fundo de reserva não tem que ter destinação específica. É uma reserva que é colocada no condomínio para que venha a suprir qualquer necessidade emergencial. Como acontece às vezes, a bomba d'água que quebrou, tem que comprar outra bomba d'água. Ou então fazer um reparo do encanamento que estourou. Então essas obras, ou obras de reforma inclusive, né, é utilizado o fundo de reserva. Agora, quando o síndico faz uma taxa extra e não coloca para quê, alegando que é para obras, então essa taxa extra, dessa maneira, ela se mostra realmente irregular. Porque é fundamental que na hora que a Assembleia venha a apreciar no tópico, né, do edital a questão de criar uma taxa extra para a obra, que o síndico ou os condôminos levem, né, orçamentos, um parecer técnico do engenheiro, do arquiteto em relação à necessidade daquela obra, de maneira que possa a coletividade analisar qual que é o custo da obra, a sua necessidade e o seu benefício. Então, a taxa de obras tem que ser votada dentro de um critério técnico, de maneira que todos possam ali analisar o que vai ser realmente elaborado, para evitar qualquer surpresa futura de aprovação de uma cota de obra e a pessoa vinha pagar sem saber como será realizada essa obra. Então, a transparência é fundamental. Dr. Kênio, além disso tudo que já falamos hoje sobre assembleia ou não assembleia, esta pessoa sentindo-se prejudicada, em último caso, tem que recorrer à justiça ou tem que fazer uma notificação extrajudicial primeiro e depois partir para o judiciário? A sua análise com relação à pergunta já até deu um norte, né, Sérgio? Então, primeiramente, né, comunicar por escrito a pessoa, no caso o síndico ou o conselho, que está vendo uma postura irregular em relação à condução do orçamento do condomínio, por exemplo, com relação à obra. Então, a notificação sempre bem-vinda. A notificação ela é um meio que evita a despesa judicial, é uma forma de ressaltar, né, que há algo que deve ser esclarecido ou corrigido. Agora, o que eu frisei anteriormente, a notificação é pessoal, nada de notificar o síndico na pessoa do porteiro. Né? A notificação tem que ser entregue para o síndico, de maneira que fique inequívoca aquela comunicação, até para evitar que no futuro, caso o síndico ele seja uma pessoa que não respeita as normas, que ele possa vir até ser, vamos colocar assim, ser denunciado pelos atos arbitrários na Assembleia. E nada melhor que um documento escrito, assinado pelo síndico que ele recebeu. Então a notificação ela é feita pessoalmente, e caso o síndico se recuse, que o notificante procure fazê-lo através do cartório de título de documentos, e se por acaso o síndico também insistir em tomar atitudes irregulares, é possível que esse condômino, juntamente com outros, formando um quarto dos condôminos, né, eles venham até fazer a assembleia, de maneira a destituir o síndico. Então, se o edifício é composto de 40 unidades, 10 unidades, né, em conjunto, um quarto, podem elaborar o edital de convocação,
mesmo contra a vontade do síndico, levando em consideração que ele se recusa a fazer a assembleia, e esse 1/4 pode eleger o novo síndico, pode destituí-lo, não tem que indenizar em nada o síndico. Essa destituição, ela é possível mediante o simples fato dele não administrar de maneira conveniente. Então é fundamental que os condôminos se unam em relação à condução, de certa forma, deselegante por parte do síndico. O síndico ele tem que conduzir o condomínio com sabedoria, com respeito e, logicamente, cumprindo as normas da lei, da convenção, e evitando, inclusive, essa falta de, vamos colocar assim, de respeito, né, ao vizinho. Então, todos os vizinhos têm direito e a maioria não pode impor uma situação para prejudicar um outro condômino, até mesmo com relação a rateio e despesa. Se o rateio é desequilibrado, aquele condômino que paga mais, mas é injusta, pode reivindicar uma revisão da convenção em juízo. Está certo, Dr. Quênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, também conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov de Minas. Dr. Quênio, até a próxima terça-feira, muito obrigado. Por nada, até terça que vem. Um abraço para todos. Um abraço também. Agora, faltando 1 minuto para as 10 da manhã, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição de Natália Nascimento, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e a coordenação de jornalismo de Arthur Filho. Você fica agora com Bárbara Michelini e o programa Giro pelo Mundo. Um ótimo dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.